Mas antes de contar a história do Frei Egídio, a gente vai entender um processo anterior. O processo de santificação, qual é o processo quando a igreja reconhece, né, a canonização, o santo? Hoje é Santo Inácio, mas tem São Francisco, São Peregrino, 7 santos fundadores, enfim. Quando a gente tem esses santos, qual é o processo assim, que a igreja vai fazendo acontecer até chegar aí no reconhecimento da santidade? Zé Pedro, conta para nós, assim, como é que é um processo, assim, até chegar a ser santo, qual é o processo que o candidato à santidade tem que passar, Zé Pedro? Muito bem. Então, a rigor, Frei, é um processo composto de 4 fases, que inicia com o chamado servo de Deus. Nesse processo servo de Deus, é necessário que haja um clamor popular, que haja um pedido formal da comunidade, de um grupo. No caso aqui temos o grupo Os Meninos de Turvo, né? Enfim, esse grupo vai levar uma súplica ao bispo. Ok. E ele vai precisar acolher. Então a base é o povo, né? A base é o povo. As pessoas que conheceram, que, poxa, aquele homem era santo, aquela mulher era santa. Então esse clamor popular deve chegar ao bispo. Chegar ao bispo. Ok. Chegando ao bispo, aí começa a interface. Vamos dizer, esse possível santo, ele é de uma ordem, ele é uma pessoa comum. Por exemplo, se ele é de uma ordem como servo de Maria, né? Aí o bispo vai tentar, né, fazer esse uma ponte, para nomear o postulador. Tá. Um postulador, tem que ter um postulador. Tem que ter um postulador. Representante da igreja. Representante da igreja. No caso, Okay. A ordem, né, se é uma ordem ou se é um diocesano, uma congregação, vai colocar um postulador para ele fazer a interface com o bispo. Ok. Certo? Então, essa é a fase, né, que nós falamos de servo de Deus. No momento que há esse aceite, né, há um aceite do bispo, aceitou o pedido, o libelo do postulador, então é decretado venerável. Certo? Mas antes disso ainda, Zé? Antes disso ainda. O bispo pode, ele vai ter que pedir autorização para Roma, para o Vaticano, para ter conhecimento lá do Vaticano. É esse postulador que vai fazer? Como é que é? É o postulador que faz esse trabalho lá. Ok. O bispo vai fazer o trabalho aqui. Tá. Ele vai reunir os bispos, por exemplo, de Santa Catarina, de São Paulo, né, para debater aquela questão. Então, se eu conheço uma pessoa que tem essa fama de santidade, eu não posso recorrer diretamente a Roma. Eu tenho um amigo lá em Roma, tenho um padre, um cardeal, eu vou recorrer direto. Não, eu tenho que passar pelo bispo. Isso, passar pelo bispo, porque essa é a primeira fase e a segunda fase é diocesana. Ok, tá. Então, feito esse aceite, né, desse libelo do postulador, então daí é feito um edital, né, e no caso nós já temos, né, depois o pessoal vai colocar, e esse edital, ele é entregue para o postulador, que será entregue para a comunidade, será colado nas portas das igrejas, certo? Das catedrais, que aquela pessoa está em processo. Que aquela pessoa que está aberto o processo, ele já é servo de Deus. O primeiro título, então, é servo de Deus. Servo de Deus. Ok. Tá, então já houve esse aceite, e esse aceite é feito como uma espécie de carta, que é colocado, né, colado, né, pregado, vamos dizer assim, nas portas das igrejas, das catedrais, para que todos tomem conhecimento. Tá. E aí, depois? A chancelaria, né, junto com o bispo, faz o pedido para as pessoas que tiverem depoimentos, graças, que levem, né, para, no caso, o bispo, através da chancelaria. Ok. Então, essa é a primeira fase. Isso, a primeira fase. E segunda fase, porque no momento que é aceito isso... Aberto o processo? Vai, então, para Roma, para ver se dá o aval, né, se há o aceite lá pela Santa Sé. Então, a congregação, né? Isso, para a congregação que nós chamamos de castério. De castério, da causa dos santos. Exatamente. Então, sendo aprovado pelo Papa, né, e aceito lá, essa segunda parte, ele já se torna venerável. Venerável. Aí tem um estudo, vão verificar a vida do santo, vão pesquisar. Aí é uma devassa, né? Aí é uma pesquisa minuciosa. Exatamente. Aí envolve, né, formação de comissões, envolve tribunais, envolve todo o aporte de milagres. Para não ter uma falha no processo. Não pode haver. Não pode ter uma falha no processo. Não. Talvez essa segunda fase seja uma das mais minuciosas. Tá.
porque é constituído uma espécie de tribunal mesmo, né? Para verificar a vida dele. Pode ficar, não pode ter nada em contrário. Ok. Se ele não disse alguma coisa que feriu a doutrina, se não disse alguma coisa que feriu ao evangelho, Isso, a vida dele. Um exemplo de vida, por exemplo, que foi contrário àquilo que pregou, o que as pessoas pensam que a pessoa Essa equipe, essa segunda fase vai verificar tudo. Tudo. Por isso são formadas comissões, né? Aqui, por exemplo, na diocese. A diocese vai nomear, vai ter participação de cardeais, participação de advogados da causa, né? E depois, feito isso... Feito isso, foi aprovado. Foi aprovado, é enviado novamente a Roma. Toda a documentação. Isso. E aí, então, o Papa já declara bem-aventurado. Bem-aventurado. Ou é o mesmo que beato? É a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas assim... comumente é chamado de beato, né? Porque é beatificação, né? E a história do milagre, José Pedro? Onde é que entra nessa história toda assim? Para ser um bem-aventurado não tem que ter um milagre? Tem que ter milagre. E é nessa fase agora que essa pessoa, né, vai ser testada, vai ser cobrada o milagre. E há dois tipos de milagre, né, Fred? Tá. Pode ser vamos supor, essa pessoa foi um mártir. Tá. Então, o martírio dela em si já encerra um milagre, né? Modelo de milagre. Então, o Papa já pode, através disso aí... Se a pessoa foi um mártir, morreu por uma causa do Evangelho, ele não precisa do milagre. Não precisa do milagre. Ele já é bem-aventurado. Ou bem-aventurada. Exatamente. Se não foi um mártir, precisa da constatação de pelo menos... Um milagre. Um milagre. Então, tendo um milagre reconhecido... Quando a gente fala de milagres, Pedro, assim, você está falando assim em nome dos demais, assim, um milagre, para ser um milagre, o que é preciso? É preciso que seja algo instantâneo, duradouro e incontestável. Tá. Porque se tiver uma explicação físico-química ou matemática pela ciência, a ciência vai dizer, não, mas isso aí poderia ser resolvido. Foi uma cura extraordinária. Mas assim, a medicina, tomando esse remedinho, também faz o mesmo efeito. Não pode ser. Não pode. Tem que ser instantâneo, duradouro, que não amanhã depois desiste. Não, tem que ser permanente. E que a ciência não pode contestar. Inexplicável pela ciência. Não pode explicar. Só não tem explicação científica para esse fato. Então aí nós chamamos de assinatura divina. Aqui Deus assinou. Exato. Olha que bonito. Então a partir desse momento... nem a Santa Sé, nem a congregação, não há mais contestação. E é o Papa que aí, primeiro, segunda fase é o Bispo, agora já é o Papa. Exatamente. Para declarar um beato é o Papa. O beato é o Papa e agora, provando, também através dessa interface, Bispo postulador, toda essa congregação, todas essas comissões, levam o pedido, então, para ser canonizado. Aí precisa outro milagre. Outro milagre, né? Outro milagre. Para a canonização, outro milagre. Outro milagre. No caso... Com essas características, instantâneo, duradouro e inexplicável. Vamos supor que foi um mártir lá que ele já foi, né? Ele já entrou no processo de beato. Porque teve uma morte, né? Deu a vida pelo Evangelho. Deu a vida, derramou sangue. Agora ele precisa de milagre também. Mesmo sendo mártir, precisa de um milagre para a canonização. Isso. Por isso que muitos, às vezes, não tiveram um outro milagre e ficaram como beato, estão como beato até hoje, na igreja. Que lindo, gente. Aí a gente já entendeu o processo. Então, servo de Deus, venerável, beato e santo, né? Esses quatro processos. E o milagre, quando você fala um milagre, tem que ser duradouro, né? Instantâneo, aconteceu ali, duradouro, né? Permanente e... A ciência não pode explicar. Não pode explicar. Então, tudo isso já aconteceu com o Frei Egídio, não? Estamos caminhando, né, para esse caminho. Né? Então, conta para nós agora, contem para nós, assim, com muito carinho. Vocês estão aqui hoje com essa camiseta bonita, está escrito Frei Egídio, enfim. Quem foi Frei Egídio? O Brasil quer conhecer agora Frei Egídio, né? Isso, agora eu chamo os colegas aqui para... Osni. O Frei Egídio... Italiano, cidade de Vicenzo, né? Tá a foto na tela para você ver. Valentano. Nasceu em 1884, mas muito jovem. Ele largou a família, os amigos, era um jovem, ainda jovem, na Itália, e pediu para entrar na ordem religiosa do Servo de Maria, servita. Aí logo depois, então, quando ele assumiu mesmo, tornou-se frade, ele veio para o Brasil. Olha só. Em 1921, né? Em 1921 ele veio para o Brasil e na época ele foi direto para o Acre. Para o Acre. Acre, 1921. Hoje o Acre, para nós é longe, é distante.
difícil, imagina, em Naquela 1921. época, né? E ele deixou a Itália, a rica Itália, a bela Itália, os amigos, as E amigas. veio ser missionário aqui. Veio ser missionário. Naquela carência toda da Amazônia. Para dar uma força para os Ok. padres, para os missionários, né? Então ele prestando o serviço aos padres e aos padres a pastoral. Né? Ele era padre? Ele não era padre. Não era padre. Não era padre. Então ele era frei, se diz popularmente irmão leigo. Ok. Irmão leigo, né? Fez os votos. Um fez a bula religioso dos não votos. sacerdote, né? Isso, um religioso não sacerdote. Mas tinha alguns A votos dos formação, padres, claro, ele também, né? Voto de castidade, voto de obediência. Pobreza, né? né? Pobreza. E Era consagrado. Para consagrado. E ele então veio, trabalhou uns 20 e poucos anos no Acre, lá trabalhando para os padres, sempre cultivando horta, os serviços de casa, né? Serviço de cozinha. Padeiro. Aí depois veio para Santa Catarina, em 1948 a 52. Foi quando o Sérgio de Maria foram para Santa Catarina. Ok. Construíram o seminário lá. Isso. Mas primeiro ficaram em Araranguá, no município de Araranguá. Ok. Então 4 anos foi em Araranguá. Até que construíram o seminário. Só porque ele nasceu em Araranguá. Viu? Era meu, ele vai dizer assim, era meu vizinho, era meu vizinho. Eu levei a sorte que eu nasci naquele período e Frei Tiago Cocolino que me batizou. Ok, olha só, né, que maravilha. Então ele foi para Araranguá, né? Aí então, de Araranguá dos 4 anos, foram para o Turvo, quando Ok. a ordem começou lá, né? Construiu o seminário. E lá o que fazia o Frei Egídio lá no Turvo? Ele cuidava da horta. A horta que servia aos padres, aos seminaristas, né? Lá ele criou uma padaria, na época, no começo, ele mesmo criou uma padaria porque eles iam comprar pão no Turvo. Ele disse, não, eu vou fazer uma padaria. E ele imaginou, construiu a padaria, mas tempo depois fizeram as contas, era mais barato comprar o pão do que fazer. Tadinho. Aí então ele se dedicou totalmente daí então à Que tinha horta. que comprar muito maquinário, né? gente, né? Na época nem tinha, né? Mas então ele cuidava da horta. Entendi. Então a verdura, as frutas que era consumida pelos padres, pelos seminaristas, tinha época que tinha 200 seminaristas. Ok. Então a verdura era produzida por ele num cantinho pequeno. E ele trabalhava na horta, Na dedicava horta, seu direto. dia trabalhando Ele- na horta. Ou ele rezava ou trabalhava. Né? Quando não rezava, olha ele, trabalhava ó. rezando. Ele com ele ali. né? Ele lá com O ancinho, né? A gente com chama lá no ancinho. sul de ancinho, né? Ou assim. Né? Então, naquela época não tinha os tratores, não tinha... a mecanização ainda era precária Ok. e a horta era tudo à base da pá, da enxada e do ancinho. Olha que legal. Então, ele e os seminaristas. Então, muitos de nós trabalhou com ele. Vocês conheceram ele, vocês trabalharam com ele. Eu tive não digo sorte, mas tive a graça A honra. de conviver com ele por 4 anos. Nossa, que 62 até final de 65. Claro, ele já estava com seus 70 e poucos Entendi. anos, né? Mas foi uma experiência Joaquim, muito quer boa. completar? O senhor sabe que a gente era moleque, né? Nós éramos meninos e tínhamos curiosidade, né? Então a gente queria saber. O Frei Egídio foi uma pessoa muito simples. Então a gente queria saber dele como e por que ele entrou para o convento, né? Então ele disse que ele era um jovem, né? Como todo mundo, ele namorejava, Namorejava. quer dizer, namorava, mas Lá na Itália. lá na Itália, mas Nossa Senhora o chamou. Olha que Então lindo. ele largou tudo e foi para o convento. Que maravilha. Eu queria perguntar para o Venâncio, o Joaquim já até citou ali, colocou o tema, assim, Nossa Senhora o chamava. É verdade essa história? Porque eu já falei várias vezes aqui que ele rezava, que história é essa? Que ele rezava de 15 a 20 terços por dia, seu Venâncio. Rezava muito. Eu quero só completar um Tá. pouco, porque eu conheci a cidade onde ele nasceu. Ah, teve a oportunidade de ir Eu lá em... tive Como é que é? Roma. Valentano? É Valentano, né? Então, para completar isso aí, porque como ele veio aqui, em Valentano, eu entrei na igreja, assim, tive até uma surpresa, porque a gente conversou com uma pessoa lá que formou, nos levou na igreja, Ok. abriu praticamente todo o processo lá da igreja, de Valentano e coisa, mostrou o batismo, mostrou isso Dele. de Frei Egídio. Me causou surpresa que olhando nos bancos assim, eu vi assim os bancos de batarginha, de um material, um latão, um material amarelo assim, com os nomes das pessoas, né?
com os nomes Das dos famílias. doadores, das famílias doadoras. Uns 3 bancos era com a família Muccini. Muccini. Então eu fiquei pensando assim, como um jovem de uma família de posse, porque na capela não teria mais que 20 ou 30 bancos. Ok. Tinha 10% dos bancos era da família. Muccini. Então, Isso como mostra também a guri- religiosidade, né? O amor, a fé. como um guri, uma criança praticamente, Ok. 21 anos, né? Resolve sair Ok. daquilo ali, Pra- uma família de posse. pra viver uma e- pobreza e extrema, viver uma né? pobreza. Chega no Brasil, fazer uma viagem. Imaginem vocês fazer hoje como é que se chega no Acre Nossa. sem estrada. É. Era barco, quanto tempo ficaram no rio remando e tudo, né? Então, o Frigídio teve essa passagem assim, então, completando o chamado, Ok. alguém... De Nossa quer dizer, Senhora, Foi né? uma vocação. Então, ali a gente começa a entender, né? Porque a vocação dele de fazer trabalho, rezar, né? Porque ele foi um escolhido. Ok. Um E é escolhido. verdade essa história do terço, realmente, vocês viam ele, quando vocês moravam com ele, moraram com eu ele, morava enfim, com o vocês Frigídio. viam ele rezando, o Rezando, tercinho na nós mão, se via- mesmo com a enxada, estava lá o tercinho, como é que Não, é? ele andava com... normalmente ele não ia com o terço, assim, com o rosário, coisa assim, mas durante as folgas dele, a coisa assim, ele andava em redor do seminário, às vezes com aquela coroazinha Tá. rodando no dedo, ou se não, rezando mesmo o rosário, né? Rezando. Então, assim, ó, o Frei José, em um período, resolveu fazer uma entrevista, conversar, Frei José é um saber frade, mais. servo de Maria, que hoje está no ele céu, já está com o escreveu Frei Egídio lá. Escreveu um livro. Então, o Frei José fez várias perguntas, coisas assim. Me chamou a atenção lá na resposta. página 38, que eu gravei bastante, que Frei José, é verdade que o senhor rezava em torno de 20 terços por dia? Ele respondeu bem, aquela calminha dele. Não, Frei José, em torno de 14, 15 por dia. Mas era né? 20. Era verdade. Eu acredito fielmente naquilo aí, porque eu não sou capaz de entender como é que o Frei Egídio É muito possa amor por Nossa mentir. Senhora. Né? Exato. Então aquilo ali é verdade. Para mim Frei é Egídio, verdade. Talvez passava até de 15. Né? maravilha. Então para Só mim que- aquilo é E verdade. falando em rezar o terço, Dom Moacir Grec, né, o bispo do Acre, arcebispo... Foi o que me ordenou, tanto o diácono como o padre. Arcebispo emérito de Porto Velho. Hoje está no céu também, né? está com o Frei Egídio lá no E céu. conheceu o Frei Egídio, ele era menino. Né? Ele era menino, o Frei Egídio era catequista, né? E ele ensinava o Dom Moacir, na época Moacir só, né? E a ajudar na igreja. Ok. Ajudar na igreja. E, então Dom Moacir começou, né? Que via, o Frei Egídio rezava muito o terço. Então ele começou também ele a rezar. Olha né? só, se inspirou. Então o Frei Egídio falou para ele, Moraci, ele chamava, Dom Moacir, ele chamava de Moraci. Falou, Moraci, não, Frei Egídio já é velhinho, Frei Egídio pode rezar mais terços. Você reza um só, já está muito bom. Nossa, né? Que maravilha. Dom Moacir é bispo, né? Então, havendo aí essa questão. Agora, eu quero saber, né? O Brasil quer saber, como é, claro, vocês já disseram que tem um em comum, que vocês passaram pelo seminário, conheceram o Frei Egídio. Como é que vocês assumiram essa causa também? O que brotou no coração de vocês, assim, esta causa aí? Vamos lá. Quem quer falar? Você sempre acompanhou o nosso trabalho, sabe que a gente sempre procurou reunir o nosso grupo, né, de ex-seminaristas, ex-padres, né, porque a gente vivia muito perto, mas estava muito longe. Ok. Então a gente começou, uns tempos para cá, a reunir esse pessoal. E em 2012, aqui em São José dos Campos, nós fizemos um encontro desses, e ali surgiu a ideia de fazer um encontro maior, um encontro nacional lá em Turvo, lá onde a gente começou, né, onde o Frei Egídio morava. Né? E fizemos vários encontros para preparar esse encontro ali. E em 2014, nós que eu digo é o Osni Rabelo, que não pôde estar presente aqui, Osni Alves, que aqui está presente, e eu. Nós fomos a Porto Velho para convidar Dom Moacir para ele celebrar a Santa Missa para a gente nesse encontro lá em Turvo, Santa Catarina. E coloca ali no bate-papo com o Dom Moacir, ele
assim, do nada, ele falou, olha, tenho Um pedido. dois pedidos, na verdade, né? E infelizmente um a gente não conseguiu realizar para ele, mas o segundo sim. E o segundo era que a gente não deixasse que Frei Egídio fosse esquecido, né? Ok. Ele, eu acredito que ele já sabia que ele não ia ter tanto tempo mais assim para ir atrás disso, então ele colocou isso nas nossas mãos. Oh, que né? bonito. Então, desde então, vocês estão assim... A partir daí, então, a gente começou, falei, como vamos fazer isso, né? Eu morando em São Paulo, né? Osni Alves morando em Florianópolis. Como nós vamos fazer isso? Então, naquele encontro que a gente marcou lá em 2015, nós começamos, então, a sensibilizar o pessoal. Ok, Né? Aí entrou a questão popular, né? ok. Que nós Aí sensibilizamos. começaram a ver que todo mundo falava Sim, bem do Frei Egídio, sim. Frei Egídio, Frei Egídio, né? A primeira sensibilização é o nosso grupo, né? O nosso grupo Entendi. de ex-seminaristas que o conheceram e tal. Né? E aí passou para a população. Ok. Eu queria perguntar para o Zé Pedro, né, para interagir assim, é verdade que ele é hoje considerado assim, o patrono da agricultura familiar, né? É isso, o patrono da agricultura familiar. É verdade que muitos colonos, agricultores, iam lá pedir oração para ele diante de uma lavoura, às vezes aquelas pragas na lavoura, insetos. É verdade que as pessoas iam até ele pedir oração, Zé Pedro? Sim. Nesse resgate que coube a mim fazer da memória de Frei Egídio, eu ouvi de muitos agricultores. Ok. Muitos. Está muito forte e muito presente na cabeça deles a ideia do Frei Egídio dando conselhos, Ok. certo? Rezando por eles, rezando para que as pragas não destruíssem as lavouras. Ok. E muitas vezes ajudando, doando frutas. Olha lá ele trabalhando lá. Então as pessoas iam até lá e ele não deixava ninguém embora sem uma fruta. Ok. Ele tinha Não muita- voltava de mãos vazias? Não voltava de mãos Seja para uma vazias. oração ou seja para um produto da hortinha dele? Então houve, a partir, como disse o Joaquim, desses encontros aí, o interesse de a gente lutar por esse patronato. Tá. Então começou pelo Turvo. Então nós temos um trabalho, né? Tá aqui, todo esse pessoal que está aqui fez um Lembrando trabalho. também que o bispo diocesano lá de Criciúma é o Dom Jacinto, do Dom Jacinto Flash. Foi ele que acolheu, ele que abriu o processo, ele está acompanhando tudo, juntamente com a comissão diocesana, é isso, Muito né? solícito, já esteve muitas vezes no Turvo. Depois nós vamos falar dos 2 encontros que ele teve, né? Vocês vão lembrar da missa de 21 dos 100 anos, nós vamos falar depois. Ok. Né? Mas eu quero voltar aos patronatos que você Tá. colocou. Então, trabalhamos junto à Câmara, houve unanimidade de aprovação. Frei Egídio como patrono, né, do agricultor, porque o Dom Moacir quis a palavra agricultor. Tá. É a mesma coisa que agricultura, Claro. não muda muito, né? Então, Turvo já é consagrado pelo prefeito e pela Câmara. Ele é patrono da feira também. Existe uma feira da agricultura familiar do artesanato. Ok. E o prefeito Sandro também já foi lá Já e penetrou. otorgou lá. Ele também. Aí, com o apoio do Bolan junto ao Estado, né, foi levado um projeto do João Amin, deputado, e Frei Egídio já foi aprovado. O ano passado, o governador Moisés também já assinou. Em Brasília, não foi? Sim, ele é Santa patrono de Catarina. Santa Catarina e Brasília está faltando uma assinatura. Olha já passou só. por todas Para as... ser esse reconhecimento nacional do Isso. patrono da agricultura familiar, doméstica. do Brasil. Do- Então, Ah, ele já é de Turvo, ele já é de Santa Catarina. Ok. Então, está faltando agora um passo lá Nossa. para que ele seja nacional também. E isso quem não é santo ainda, ou seja, que está em... Claro que já é, mas assim, o processo, né? O processo está... Então, hoje ele é servo de Deus. Servo de Deus. Isso. E eu vi, claro, né? A gente conhece, eu trabalhei lá também, no seminário do Turvo lá. Vocês fizeram um monumento, né? Um monumento maravilhoso. Foi essa união popular da organização de vocês. Vocês fizeram um monumento lá que é lindo demais, que lembra até parece que o chapéu do Frei Egídio, é isso, né? Fala desse verdade, monumento aí, verdade. né? Até Deixa eu ver se a gente isso. consegue mostrar. Câmera, vocês conseguem aproximar aqui? Eu com você, Marquinhos. Quem que vai aproximar aqui? Você, Marquinhos. Olha só, eu vou mostrar aqui, ó. Esse é o monumento, né? Que faz lembrar, gente, assim, até o chapéu do Frei Egídio. Fale um pouquinho desse monumento aqui, né? Certo. Então, Isso foi que inspirou a arquiteta, Até né? um encontro, né? Você fala do encontro, a gente tem fotos aqui, vamos mostrar fotos. Olha lá, ó, o encontrão lá. Isso. Em construção, monumento em construção, né? eu começo Como é que os surgiu a colegas ideia? Depois vamos falar um pouco mais, né? Porque esse foi uma das bases concretas
né, que foi um pedido, inclusive, de Franco Azali, o postulador. Ok, o Que postulador. nós fortalecesse a espiritualidade e ações concretas. Ok. E uma ação concreta, visível, era um É memorial. um memorial, claro. Né? Onde futuramente pode ficar, né, os restos mortais do santo, Tá. né, que ainda não está lá. E aí, então, reuniu o pessoal, começou o processo de doações, né, constituiu-se uma conta, né, e os seminaristas espalhados pelo Brasil e fora começaram a contribuir. Também colaborar para a construção desse memorial. E nós, mais em Turvo, começamos a fazer o pedido. Gerenciar isso. Ir nas pessoas, ir no trabalho de formiguinha, casa a casa, agricultor. E os agricultores, praticamente todos doaram. Todos solícitos. Porque, em Todos, certo sentido, empresários, conheceram o Frei, né? Dono de loja. Porque ele morreu quando? Em 76. 77? 70, Veja, está 43, 46 anos atrás. 47. 47 anos. Então é novo, gente. O processo é muito novo. Então muita gente conheceu, né? Então no Isso. processo então, da o Venâncio pode até construção. falar um pouquinho mais, porque ele ficou responsável de comandar a obra, junto Ok. aos pedreiros e tal. Voltar um pouquinho à pergunta do Frei Reinaldo, né? Então, assim, ó, a inspiração foi realmente o chapéu dele. chapéuzinho dele, né? Então, queremos agradecer a arquiteta Ana, né? Isso, Ana Luísa Simão. Que idealizou, hoje ela está fazendo a pós-graduação em artes Mestrado, né? sacras. Mestrado, Ou pós-graduação. seja, isso sei lá. até inspirou ela a continuar os seus estudos. Continuar os estudos, porque ela teve uma inspiração a fazer isso aqui, né? E como apareceu na ilustração aí, já o início da obra, né? Então, no andar da carruagem, assim, né, teria que ter uma pessoa para administrar a obra, né? Eu aposentado, já a empresa andando praticamente... Te deram trabalho, seu Venâncio. A empresa andando já nas mãos dos sucessores, Ok. né? Então, achava que não ia tocar tanto isso aí, né? Mas começamos a fazer um trabalho, então, como foi assim? Escolher o local, a mata do seminário, aquela que você conhece, Ok. onde era feita aquela festa de 8 de dezembro, Dezembro, aquela Imaculada. grande festa que ela fez. Só que ela estava abandonada lá, assim. Então foi escolhido um lugar lá para fazer, né? Então foi feito perto da figueira, aquela figueira que ele andava embaixo lá, né? Eu lembro que agora em janeiro a gente teve a nossa assembleia lá em Turvo, lá. Sim, E aí vocês organizaram a inauguração do memorial. Foi maravilhoso. Fizemos né? uma inauguração do memorial que já estava pronto, né? E faltavam alguns detalhes lá atrás, Bonito acomodação, demais. E como as anexos pessoas ali, estão né? frequentando os anexos, lá, gente. banheiro, essas coisas. Então, Frequentando. isso aí já praticamente está, 90% já está pronto, né? Maravilha. Então, falta Tá muito pouca bonito. coisa assim, ó. Você que é da região de sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali, vá visitar. Fica lá em Turvo, Santa Catarina. Olha lá o memorial aceso à noite. Olha que bonito, gente. No meio da mata é a união entre a natureza, a criação de Deus, né? E simbolizando assim o chapeuzinho dele, né? O homem da natureza, o homem da agricultura, o homem do trabalho, da entrega. É bonito demais, vale a pena. Você que é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, enfim, passeando por lá, chega, eu quero conhecer Turvo, eu quero conhecer o Seminário do Sérgio Maria, quero conhecer o Memorial Frei Egídio. Olha que lindo, né? Demais, né? E essa mata aí, Frei Egídio frequentava muito e rezava ali. Nossa. Inclusive foi escolhido Quantos ao lado terços? da Quantos figueira, terços ali, né? uns 20 por dia, É. debaixo da figueira, onde ele ia cansado, parava e rezava. Voltando antes, ele rezava, sabe que rezava? Rezava. E você via ele balbuciar, não era O só tempo mentalmente. todo, o tempo todo. O tempo todo. Né? Quando o terço na mão, ele tinha o escapulário, Escapulário. né? Aqui por baixo rezando. Então, o Frei Egídio, se ele não estava rezando, estava trabalhando. E eu vi ele com duas ferramentas na mão, ou o terço ou a enxada. Uma enxada. Né? Era, você via Ou ele seja, sempre. isso prova, gente, isso prova, sim. Por isso que é bonito a gente ver, que isso prova que o processo de santidade não precisa ser extraordinário. Não é, nunca foi extraordinário. Jesus foi muito simples. É a santificação do dia a dia, no trabalho, na vida de oração. Ou seja, ele podia ser, eu estou cansado, trabalhei o dia todo na horta, enfim, o meu trabalho, estou cansado, eu vou mais dormir, né? Mas não, ou seja, os intervalos é oração. Então, o processo de santificação no dia a dia. Então, você também pode se inspirar. Onde você está, na sua casa, no seu trabalho doméstico, na sua lavoura, na sua empresa. Ou seja, fazer tudo isso com esse pensamento em Deus, trazer Jesus para a tua vida e, acima de tudo, esse amor, essa devoção por Nossa Senhora. Porque assim como ele foi chamado lá, ou seja, ele
retribuía a gratidão para com Nossa Senhora rezando o terço, rezando a coroa de Nossa Senhora. Isso é bonito demais. Então, para dizer que você também pode se santificar no dia a dia, mas, claro, é uma vida em comunhão com Deus, uma vida de Eucaristia, uma vida de oração. Isso é fundamental, né, gente? Né? Exatamente. Isso é bonito demais, né? Interessante que as pessoas perguntam, tá, mas Frigídio tinha muita cátedra, conhecimento, faculdade? Não. Não. Frigídio não tinha isso. Ele tinha oração. O lema ora et labora Ok. era muito forte com ele. Então ele educava como? Dando palestra? Não. Pelo exemplo e pela isso. oração. E acima de tudo, assim, isso prova, gente, assim, eu vou ter que chamar o intervalo, assim, depois a gente vai fazer uma oração Frigídio. Isso eu queria também dizer para você que, graças a Deus, assim, é essa santidade na igreja que está aparecendo, estão sendo reconhecidos. E a gente tem como servos de Maria, que é a minha família religiosa, você já sabe disso, nós temos, assim, 2 processos acontecendo aqui no Brasil, desse processo de santificação. Lá em Turvo, Santa Catarina, com o Frei Egídio. E lá no Acre também, tem outro processo com o bispo diocesano de lá, sempre é do local, né? Com o Frei Paulino Baldassari, que também começou esse processo, né, de reconhecimento da sua santidade. Isso para você ver como é bonito a gente ser de Deus, como é bonito a gente entregar a nossa vida, porque aí as graças começam a aparecer, viu? Vamos chamar o intervalo, gente, né? E como é que é o... tem um contato ali, o contato é de quem é esse contato aí? É o teu, Zé Pedro? Meu contato. Quem quiser saber um pouco mais, gente, sobre a vida de Frei Egídio, né, sobre o seu trabalho, enfim, tem o contato Zé Pedro aí, tem o e-mail, tem um telefone, dá um print na tela aí para você saber um pouco mais, viu? Equipe, eu vou ter que chamar um intervalo, na sequência a gente vai voltar, tem um sorteio e a gente vai encerrar também com aquela oração, tem até uma oração aprovada pelo bispo, a oração de Frei Egídio. Esse é o programa No Coração de Maria, hoje falando sobre santidade. A gente volta já. Já voltando com o nosso programa No Coração de Maria, hoje falando sobre santidade e trazendo um exemplo concreto, a vida de Frei Egídio Muccini, o italiano que renunciou tudo por uma causa mais nobre. Foi chamado por Nossa Senhora, entregou a sua vida, né, e hoje está sendo reconhecido pela igreja como mais um nesse processo de canonização. Hoje ele é servo de Deus. É o primeiro passo, reconhecido pelo bispo diocesano, o Dom Jacinto, que a gente manda um abraço muito grande. E você viu uma das fotos, até vou pedir para mostrar, porque eu vou pedir para eles colocarem rapidinho aqui, porque esse movimento não está só neles agora, né? Esse movimento está ganhando corpo e muitas pessoas, né? É verdade que todo mês ou toda semana, sei lá, tem a reza do terço da coroa naquele memorial, Zé Pedro? Exatamente. E por iniciativa de uma professora de Turvo, a professora Neide Simão, nosso abraço, ela idealizou essa reza para se rezar no memorial. Okay. Mesmo ele não estava pronto ainda, estava só o começo das paredes. Para criar essa cultura da oração. Exatamente. Rezar a coroa do Frei Egídio ao modo do Frei Egídio. Que maravilha. E nós fomos para as rádios lá, o grupo aqui foi, todos, e convocamos o povo. E o povo aceitou. E começamos em março do ano passado. Esse ano já deu o 16º encontro. Uau, que maravilha. Às 4 horas da tarde, 115 pessoas. Estão se reunindo. Um recorde, assim. É a bênção de Deus. Todos os dias 25. Todos os dias 25. Isso. E que foi um pedido, Frei, de Franco Asali para fortalecer a espiritualidade em torno do Frei. Claro. Então, nós tínhamos uma missa no seminário que com a pandemia foi cortada. Eu queria mandar... Nós temos a missa, né, rezada na igreja. Eu queria mandar um abraço, assim, ao Seminário de Turvo, Frei Gerson, Frei Zezinho, Frei Nivaldo, Frei Flecha, quem está mais lá, o Frei Pedro, que é o postulador, né? O postulador no local ali. E eu queria mandar um abraço a toda a equipe, né? Porque aqui são os 4 aqui, mas tem mais gente envolvida nesse processo todo, né? Então é muito importante. O tempo está acabando, gente, assim, eu queria ter uma mensagem para cada um, bem rapidinho, assim, para a gente fazer o sorteio, porque tem sorteio e tem o WhatsApp ainda, né? Frei, eu lembro assim, nós, numa homenagem que a Câmara de Vereadores do Turvo prestou, declarou Frei Egídio cidadão honorário. Cidadão honorário. Houve manifestação de diversos colegas do Brasil inteiro, que foram, né, colocados lá na telinha, e me chamou a atenção de um ex-padre, servita, Gilson Pescador, Okay. que no depoimento ele disse assim, falou de Frei Egídio, no fim ele disse assim, eu só tenho certeza de uma coisa, se o dia que eu morrer não encontrar Frei Egídio,
eu não fui para o céu. Olha só, tá Exatamente. vendo? Coloca a oração, Bruninha, coloca a oração então para a gente fazer nesse momento aqui, junto com esse povo lindo aqui que veio de Santa Catarina. Então vamos rezar juntos. Eu queria muito que você também, você que é agricultor, você que trabalha na agricultura, no campo, na roça, assim, né? Eu queria que você colocasse na lista de devoção Frei Egídio. Diante de algum problema que está enfrentando, de repente, quantas pessoas vivem talvez o drama da agricultura, quantos agricultores, assim, falta de reconhecimento, falta de espaço, de oportunidades, enfim. Então a gente quer pedir a intercessão lá desse servo de Deus, Frei Egídio, que nos ajude. Vamos lá, rezar juntos então. Deus Pai Todo-Poderoso, confiando fielmente em Tua sábia e bondosa providência, eu te peço a declaração do servo de Deus, do Frei Egídio, para a tua glória, para a honra da tua mãe, Nossa Senhora das Dores, e para a bênção dos teus filhos. Amém. Né? Então, contamos hoje para você um pouquinho da história de Frei Egídio, viu? De Frei Egídio, pedindo essa bênção especial. Vou agora, primeiramente, pedir uma bênção sobre esta água. Segure o copo aí com muito carinho, viu? Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar vossas águas aí, que maravilha. Gente, eu queria imensamente agradecer. Zé Pedro, muito obrigado. Senhor Osni, muito obrigado. Senhor Venâncio, Joaquim, obrigado, viu? Um bom retorno lá para Santa Catarina. E eu tenho certeza que com esse programa muita gente está conhecendo um pouquinho mais a história de Frei Egídio, dos servos de Maria, através do entusiasmo de vocês, da alegria de vocês. Muito obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos essa oportunidade para difundir, divulgar Frei Egídio, para que ele deslanche pelo Brasil afora. É a nossa, acho que, a obrigação de divulgar os santos que a gente tem, né? E peçam a Frei Egídio sempre que ele vai atender. Com certeza, Se tiver com certeza. alguma graça alcançada, entre em contato com a gente. Ah, isso, entre em contato aí, dá o print aí do Zé Pedro aí, que ele entra em contato para mandar mais informações, mais santinho para você. Gente, muito obrigado, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, Senhora das Dores, por intercessão de São José e dos nossos 7 santos fundadores dos servos de Maria, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. A gente vai se vendo na programação aqui da nossa rede Século XXI. Deus abençoe.